Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Cubic 3D. Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender sobre modificadores e fazer esse picolézinho aqui. Vamos embora! Muito obrigado a todos pelo apoio que vocês têm me dado. Inclusive esse picolézinho foi sugestão de um dos seguidores lá no Instagram, então não deixa de seguir aqui na descrição porque eu posto coisa lá direto e eu interajo com vocês mais lá. Vamos que vamos! O vídeo de hoje vai ser sobre modificadores. Para quem não sabe, modificadores são ferramentas do Blender que você consegue fazer alterações na sua malha sem serem destrutivas, sem ser alterações que vão modificar a geometria de fato, eles só vão aplicar um efeito, entre aspas, na geometria. Isso significa que eles são reversíveis, então se você se arrepender, você pode voltar atrás para um modificador. Você não poderia fazer isso se você tivesse alterado os vértices e as arestas do objeto. Mas o modificador você pode. Você pode tirar o modificador, você pode alterar os parâmetros dele e tudo mais. Bom, hoje a gente vai aprender sobre 3 modificadores que são básicos do Blender. O primeiro é o Subsurf, o segundo é o espelho e o terceiro é o booleano. O booleano talvez ele merecia um vídeo só para ele, mas eu vou dar uma introdução nele aqui e a gente vai usar ele para modelar o picolé. Bom, bora para a tela do Blender e eu mostro esses modificadores todos em ação. O primeiro modificador que a gente vai aprender hoje é o Subsurf. Então para você acessar os modificadores é só você descer aqui nessa chave de boca e aí você vai ter a abinha de modificadores do Blender. Aqui na abinha você vai ter essa janela e você vai conseguir escolher pelos milhões de modificadores que ele tem. A gente vai escolher nessa aba Generate e a gente vai no Subdivision Surface ou Subsurf. Clicando aqui você já vai ver que tem um efeito imediato, né? O nosso cubo que estava aqui na tela, ele virou mais ou menos uma esfera, né? Ou seja, ele foi suavizado, as quinas vivas dele agora são curvas, né? E você consegue aumentar o efeito desse modificador alterando esse slider aqui. Lembrando que esse primeiro slider é o efeito que vai aparecer para você enquanto você estiver editando, e o segundo slider é o que vai aparecer na hora que você renderizar, na hora que você for tirar a imagem final da sua modelagem. Agora, para a gente fazer isso aqui ficar um pouco mais suave, a gente pode vir aqui, clicar com o botão direito e apertar em Shade Smooth. E aí ele vai ficar uma esferinha mais lisinha, sem ficar toda facetada. E agora, se eu quiser fazer uma quina nesse material, como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no modo de edição, selecionar algumas arestas que eu quero transformar numa quina e eu posso aplicar um bevel, né, ou um chanfro. Então eu aperto Ctrl B e olha só, agora eu tenho uma quina, olha que legal. Então eu tenho um objeto agora que ele é quinado em 3 arestas e ele é liso nas outras arestas. Então é um modificador que é essencial. O próximo modificador que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é o modificador de espelho ou Mirror Modifier. Para começar, eu vou pegar esse elemento aqui e eu vou fazer um corte na metade dele e eu vou apagar metade da geometria aqui. Beleza, apaguei metade da geometria. Agora vamos supor que eu pegue esse vértice aqui, eu movimente ele para cá e esse outro aqui para baixo. Beleza, só que eu queria que essa geometria fosse simétrica, né? Fosse simétrica. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir na aba de modificadores e adicionar o Mirror Modifier. Vai estar aqui na aba Generate e vai ser este elemento aqui, parece uma borboleta. Clicando nele, imediatamente você já vê que tem efeito o negócio. Então você já espelhou a sua estrutura no eixo X, no caso, né? Você espelhou ela na horizontal. Você poderia espelhar isso no eixo Y também, né? E aqui ele fez as duas juntas, ou no eixo Z, e aqui ele fez as 3 juntas, e vira essa confusão danada aí. Então o ideal é você espelhar somente em uma direção de cada vez. Então vamos espelhar no eixo X, mas olha só, se eu pegar esse vértice aqui, por exemplo, e movimentar ele, você vai ver que criou um buraco na malha, tá vendo? Eu abri um corte na malha. Como que eu posso fazer para evitar isso? Para evitar isso, você pode ativar uma ferramenta que chama Clipping. Se você apertar aqui em Clipping, quando você tentar movimentar esse vértice do meio aqui, ele não vai abrir mais. Ele vai ficar como se ele tivesse costurado aqui no meio. Então isso é uma ferramenta ótima para você que queira fazer um objeto com uma estrutura bem fechada, né? Bem fechadinha, sem um corte no meio. Bom, isso conclui o modificador de espelho.
Ele é bem simples mesmo e bastante útil para você que vai modelar alguma estrutura que seja simétrica em um ou mais eixos. E agora a gente vai para o modificador booleano, que é um modificador um pouco mais complexo, mas é bastante interessante também. Olha só, para exemplificar o modificador booleano, eu vou pegar uma esfera e vou pegar um cubo. Eu vou pegar esse cubo e vou movimentar ele de forma que tem só uma quina, né, que interage com a esfera. E agora eu vou aplicar o modificador booleano na esfera. Aqui o modificador vai estar em Generate e aqui embaixo Boolean. O modificador já foi aplicado, ele vai fazer ou a união, ou a diferença, ou a interseção entre duas geometrias. No caso aqui, ele está setado para diferença. Então ele vai pegar uma geometria que eu vou selecionar e vai subtrair da geometria que eu tenho. Então vamos lá, se eu selecionar esse cubo aqui, você vai ver que ele fez um corte nessa esfera no formato desse cubo. Para visualizar melhor, eu posso vir nesse cubo, vir nessa caixinha laranja aqui na direita, descer e escolher Display as Wire. Beleza, agora eu vou visualizar ele como se fosse um arame, certo? E você vê que ele modificou a esfera, né? Ele cortou a esfera. E o melhor, eu posso movimentar ele no espaço e o corte vai se movimentando. Então, onde que ele estiver no espaço, vai ser onde eu vou cortar ali na esfera. Aqui até parei de cortar porque eu saí da geometria. A segunda forma que você pode usar esse modificador é a união. Então, a união vai unir a geometria dessa esfera com esse cubo. Olha só, agora o cubo e a esfera são uma geometria única. E eu posso movimentar ele ainda, movimentar tanto ele quanto a esfera, que o efeito vai continuar sendo o mesmo. Por fim, eu posso selecionar o modo de interseção. O modo de interseção vai selecionar a parte que pertence à esfera que está dentro do cubo. Então olha só, então é como se eu tivesse uma máscara de recorte aqui, né? E eu posso movimentar ela e eu vou revelando as partes da esfera. Isso aí pode ser muito interessante. Interessante inclusive porque esse elemento aqui, ele não precisa ser um cubo. Eu posso entrar no modo de edição aqui e eu posso alterar ele completamente. Olha só, posso fazer um cubo meio esticado. Eu posso pegar, por exemplo, posso cortar ele várias vezes aqui e posso selecionar qualquer uma dessas faces aqui e fazer uma extrusão. E olha só, ele vai cortar o elemento todo, cara. A gente obteve agora uma estrutura que foi feita só com o modificador booleano. Então ele é extremamente poderoso. Bom, vamos agora para a modelagem e vamos modelar aquele picolé. Bom, para começar a modelagem, eu vou fazer um cubo e vou diminuir ele no eixo X. Já vou começar e vou aplicar direto um modificador de Subdivision Surface e vou aplicar duas subdivisões. Vou aplicar um sombreamento suave. Bom, para começar, o que eu vou fazer é pegar essa face aqui e movimentar ela para cima, até mais ou menos aqui. O que eu vou fazer é selecionar essas arestas, essas duas arestas de cima e as duas arestas de baixo. E vou fazer um comando de bevel, Ctrl B. Pronto! Vou selecionar essa face da frente e esta face de trás e vou fazer um outro comando bevel. Agora a gente já tem o que vai ser o palito do nosso picolé. O que eu vou fazer é simplesmente duplicar esse cara e eu vou movimentar ele um pouquinho para cima e vou crescer ele no eixo X e vou crescer ele também no eixo Y. O que eu vou fazer agora é pegar um cilindro, rotacionar ele 90 graus no eixo Y, vou movimentar ele aqui para cima, vou crescer ele um pouquinho, eu vou duplicar ele. O que eu vou fazer é pegar esse elemento aqui, vou adicionar um modificador booleano, vou fazer uma união com este outro elemento aqui e vou pegar de novo esse elemento, adicionar um outro modificador booleano e vou fazer uma união com este outro cilindro aqui também. Olha só, união e o objeto vai ser este cilindro aqui. Vou pegar esse elemento aqui e fazer um Shade Smooth nele, beleza? Ele vai ficar todo esquisitado, mas aí eu venho aqui no Auto Smooth e beleza. Aqui Auto Smooth também. E agora eu vou pegar esse elemento que é o nosso picolé,
vou aqui, vou adicionar um modificador booleano e vou selecionar este elemento que a gente criou. Perfeito, galera. Olha só. Agora, para eu visualizar, o que eu preciso é pegar esse elemento e apertar H para esconder ele e esconder esses outros dois aqui. Mas tem um problema. Quando eu escondi esses dois aqui, eles não estão sendo texturizados suavemente. Então, o que eu posso fazer é vir nessa aba lateral, pegar neles dois aqui e apertar em Shade Smooth também. E agora sim. E olha só, galera, agora a gente tem um picolé e um picolé todo mordido e com a pazinha aparecendo aqui. Agora eu vou colorir esse picolé e vou fazer um render rapidão e aí eu já volto com vocês aqui pra gente finalizar o vídeo. E pronto, galera, olha só como é que ficou esse render. Eu só finalizei com algumas cores aqui, coloquei uma transparência nos picolés e ficou assim, olha que legal. Isso conclui o vídeo de hoje, muito obrigado quem assistiu até aqui. Gostaria de pedir para você deixar o like, deixar um comentário aí falando alguma coisa que você quer que eu fale nos próximos vídeos, alguma área do Blender que você gostaria de aprender. E se inscreve no canal e compartilha com seus amigos ou alguém que possa querer ver esse vídeo. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado e tchau!